Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para fazer mais um vídeo falando da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar aqui com vocês. Esses dias eu tenho visto muitas situações sobrenaturais acontecendo e Deus tem incomodado muito o meu coração para que nós nos levantemos mais na madrugada e oremos mais e tenhamos mais essa comunhão, né? Essa intimidade com Deus. Deus tem me incomodado muito nisso. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque eu estou acompanhando uma campanha de oração em cima da oração de Daniel. E Daniel, ele foi um homem que ele orou muito. Ele era um homem de oração, né? Nós devemos ser homens e mulheres de oração. Devemos ter essa vida de oração. Mas muitas das vezes ali a gente está passando por situações em que a gente ora e a resposta ela não vem. Você ora, você parece que vê que nada muda, ou pior ainda, você acha que o fato de você estar orando cada vez mais, parece que aí é que começou a aumentar a batalha na tua vida. Quem aí está tendo essa experiência? Eu estou tendo essa experiência. E aí um dia essa noite, nessa semana, eu estava orando a Deus e eu gosto muito de orar a Deus com a Bíblia do meu lado. Eu oro a Deus, eu começo ali a falar com Deus e aí eu abro a Bíblia aleatoriamente para deixar que Deus traga uma palavra. E quando Deus me trouxe aquela palavra, que é a palavra que eu quero compartilhar aqui com vocês, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, olha só o que Deus está falando aqui. E eu creio que todos vocês que estão assim, nessa vida de oração, esperando algo da parte de Deus, vocês que estão ali muitas das vezes enfrentando várias batalhas, quando vocês se depararem com o que Deus quer trazer para vocês aqui nesse dia de hoje, vocês vão ficar assim, meu Deus, Deus, Ele ouve a minha oração. Mas existem, meus irmãos, e não devemos aqui ignorar. Eu já falei isso em outros vídeos que eu fiz aqui. Não devemos ignorar o fato do inimigo querer, entre mil aspas, se intrometer na nossa bênção. Não devemos ignorar isso porque isso é real. O mundo espiritual, ele é real. Vocês precisam entender isso. Muitos aqui, talvez que estejam vendo esse vídeo, ainda não sabem o que é batalha espiritual, o que é mundo espiritual, mas Deus vai ensinar para vocês. Vocês precisam entender que isso é real. Talvez aqui alguém que esteja me assistindo ainda não entendeu a salvação em Cristo Jesus e pode achar, mas eu não creio nisso. Meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus, eu abençoo a tua vida, mas eu preciso te dizer, o mundo espiritual, ele é real. E essa palavra que Deus me trouxe e Deus tocou no meu coração, passa adiante isso aqui, porque os meus filhos precisam lembrar isso aqui, porque não é algo que a gente não já saiba, nós já sabemos, né? Nós já sabemos, mas nós precisamos ter uma atenção maior. O tema dessa mensagem hoje é: as respostas das suas orações já foram liberadas. Tá, Jéssica, mas se a resposta da minha oração já foi liberada, por que eu ainda não tive aquela provisão? Por que aquele homem que só sabe me humilhar, ele continua me humilhando? Por que eu tenho enfrentado tanta batalha no meu trabalho? Por que eu tenho enfrentado tanta batalha na minha casa? Vamos aqui à palavra do Senhor. Em Daniel 10, no versículo 12, iniciando no versículo 12, diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra
E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Meus irmãos, eu quero fazer uma pausa aqui. Deus, Ele tem diversas formas de se comunicar conosco. Uma delas é por meio de visões. Eu acredito aqui que muitos que estão vendo essa mensagem têm visões daquilo que Deus quer revelar para nós. Mas cabe a nós querer entender aquilo que Deus está falando para nós. Ah, Jéssica, às vezes eu tenho aquele sonho, eu sonho alguma coisa, mas eu deixo para lá. Tá aí o problema. Às vezes Deus aí que está querendo dar um livramento na tua vida. Às vezes Deus está dando a chave daquilo que você precisa fazer para que venha aquela bênção na tua vida. Quando Daniel ele teve essa visão, ele teve um entendimento daquilo ali, que ia vir uma guerra. Meus irmãos, tudo isso que está acontecendo aqui ao nosso redor, enfermidades, lutas, tormentas, destruições, mortes, tudo isso já havia sido avisado. E qual foi o nosso posicionamento frente a isso? O que fizemos como conhecedores da palavra, o que fizemos como servos do Senhor em prol de todas essas situações? Se nós estamos ali orando, guerreando, pode ter certeza, meu irmão, a tua bênção vai chegar. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma fragrância. Só um instantinho, irmãos. Nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e sua voz era como o som de uma multidão. Ele está falando aqui de Deus. Ele está vendo Deus. Meus irmãos, se nós aqui estamos na profundidade, nós estamos aqui querendo mais de Deus, nós podemos ter essa mesma visão que ele teve. Não é bloqueado, não é só para uns ou para outros. É claro que há dons que Deus entrega para uns e não para outros. Há pessoas que têm mais de um dom que Deus entregou, há pessoas que só têm um. Mas quanto maior for a sua busca, maiores serão as recompensas que você vai ter de Deus. Amém? Até porque eu gostaria de ressaltar aqui algo muito importante que eu venho aprendendo da parte de Deus. Talento e dom não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Às vezes os irmãos confundem isso um pouco. O talento é algo que você nasce com ele. Tem pessoas que têm talento para cozinhar, tem pessoas que têm talento para cantar, tem pessoas que têm talento para ler, para oratória, né? Tem pessoas que têm talento para escrever. Agora, o dom é Deus que dá. Porque o dom é quando você deixa que o Espírito Santo conduza aquilo que você sabe fazer bem. Então, por exemplo, a pessoa que tem o dom para cantar, ela pode ter a voz mais linda do mundo. Ela pode ter uma voz aveludada, mas se ela não tiver o Espírito Santo, se ela não estiver no Espírito, ela pode cantar um louvor com toda ordenância musical, ela pode estar ali fazendo aula de canto, ela pode fazer bem afinadinho, mas ela não vai conseguir dela mesma passar alguma coisa a não ser somente o sentimentalismo. Porque quem opera milagres é Deus. Então eu gostaria aqui só de fazer um adendo a essa questão de talento e dom. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Isso pode acontecer. Às vezes nós estamos em situações nas nossas vidas em que só nós
estamos enxergando alguma coisa. Às vezes uma pessoa está do teu lado, ela não consegue enxergar o mesmo que você. Por quê? Porque ela não está no mesmo nível de busca que o seu. E isso pode acontecer às vezes até mesmo dentro da sua casa. Às vezes vocês já têm a mesma, vocês já aceitaram Jesus, vocês caminham juntos, mas um busca mais que o outro. Então, aquele que busca mais, ele vai ter mais experiências com Deus. Não quer dizer que, então ele é preferido de Deus. Não, não é. Mas é porque ele está ali, ó. Ele está ali buscando, ele está ali procurando. Ele quer mais dessa água. Se você quer chegar a esse nível, busque mais, ore mais. Amém? E aí ali Daniel, ele teve essa visão, os outros se esconderam. Porque, meus irmãos, é assim, quando a gente não tem vida com Deus, a gente acha que é uma coisa estranha. Você fica, sem entender. Quer ver um exemplo? Se você conta para uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, uma pessoa que não é cristã, você conta um testemunho de algo sobrenatural que tem acontecido, que você sabe que só Deus podia fazer. Se você só contar, aquela pessoa que não tem o conhecimento, nunca teve um entendimento com Deus, talvez ela vai achar que você está doido. Meu irmão, não desanima quando ela falar isso para você, não. É porque vai ser isso aqui, ó. Ela não vai entender, porque ela não tem ainda o discernimento de espírito. Amém? Então, isso é um ponto também. A gente tem que se policiar com quem iremos contar as experiências que temos com Deus. É claro que sim, o testemunho edifica a fé. E a partir de um testemunho seu, você pode alcançar e deve alcançar alguém da sua família. Mas muitas das vezes, ao invés de contarmos alguma coisa, devemos deixar que as nossas atitudes mostrem que o nosso Deus, ele é real e ele faz. Amém? E aí Daniel disse: fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então, eu o ouvi falando. E ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Deus hoje, ele está querendo dizer aqui para você, meu irmão, minha irmã, você é muito amado. Você é muito amada. Ainda que todos ao teu redor falem o contrário, Deus manda te dizer hoje: você é muito amado. Você é muito amada. E aí Deus sai com Daniel: preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Deus está mandando você se levantar hoje. Então a primeira resposta que Deus está entregando aqui para você é: você é muito amado. Você é muito amada. Levanta daí. Para com isso de ficar aí prostrado achando que tudo acabou. Levanta daí. E quando eu estou falando levanta, não é necessariamente no sentido literal, mas é levanta as tuas forças. Deus está falando: eu estou com você. Eu estou vendo o que você está falando comigo. Eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou vendo o que estão fazendo com você. Eu estou vendo que você está sendo humilhado, que você está sendo humilhada. Eu estou vendo o que estão falando sobre você por trás. Eu estou vendo tudo o que acontece ao teu redor. Mas eu estou contigo. E eu vou te honrar. Assim diz o Senhor. Quando ele me disse isso, eu pus-me de pé, tremendo. Gente, imagina, você tá de frente com Deus e aí você fica assim, oi? Como assim? Às vezes quando a gente tem uma experiência com Deus, que a gente tá ali na palavra, a gente tá orando ali, a gente ouve vozes, a gente fica, imagina você tá de frente, né? E aí ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Deus está falando isso aqui para você hoje. Se você crê, receba isso da parte de Deus. Escuta a minha voz, não. Eu só sou um canal de Deus aqui nessa terra. Deus está falando para você hoje.
Suas palavras foram ouvidas desde o dia da tua primeira oração, que você decidiu tomar uma posição na vida. Eu não quero mais ser assim. Eu quero caminhar com o Senhor, Deus. Eu não quero mais essas coisas do mundo. Deus já começou a ouvir a partir dali. E eu vim em resposta a elas, diz o Senhor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Meus irmãos, durante 21 dias, imagina quase um mês, as orações ali de Daniel foram resistidas. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora, eu vim explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então ali Deus, ele estava falando para Daniel assim: filho, eu ouvi o que você estava falando comigo. Eu vim aqui te responder. Eu vim aqui esclarecer melhor para você. Então hoje, Deus, ele quer esclarecer melhor para você. Quais chaves são essas? Para que a tua resposta possa chegar. A primeira delas, obediência. Seja obediente com Deus. O que Deus mandar você fazer, faça. Se Deus falou que é para você largar esse negócio que você está fazendo e ir para outro lugar, vá. Se Deus mandou que é para você sair desse empreendimento que você está tendo e começar outro, comece. Se Deus mandou que é para você de repente largar um parente, alguma coisa, Deus fez isso com Abraão. Ele falou: larga a tua parentela e vai para a cidade que eu vou te mostrar. Deus não falou assim: ó, você sai daí e vai para um lugar tal. Não. Deus falou: saia daí e vá, porque no caminho eu vou te mostrar para onde é que você tem que ir. Imaginem essa situação. Você sair da sua casa, você não sabe, aos olhos naturais você pode estar indo a esmo, mas meus irmãos, Deus, ele pode fazer isso sim. Deus, ele pode fazer isso sim. E aí, às vezes, por conta dessa obediência que você vai ter com Deus, você vai ter a Deus, você pode, e com certeza você vai passar por muitas provações. Não vai ser uma nem duas, vão ser muitas. Primeiro, porque muitas pessoas que vão estar ao seu redor não vão entender. Segundo, porque às vezes ali para você fazer algo, você tem que obedecer a Deus, você tem que tomar uma grande decisão. E grandes decisões requerem o quê? Grandes responsabilidades. Quanto mais você buscar de Deus, quanto mais Deus for te enchendo, mais responsabilidade você tem. Por que um pastor, uma pastora, um profeta, ele tem tanto cuidado com o que ele vai falar para a ovelhinha dele? Porque ali a ovelhinha dele tá tendo aquele homem, aquela mulher como um mentor espiritual. Então tá tendo assim, tipo, como um modelo a quem seguir. Embora que o nosso modelo deve ser Deus. Mas quando nós vemos um pastor nosso, a gente tem um engano terrível. A gente acha que pastor, que pastora, que profeta é um ser humano diferente, que não sofre não sofre provação, não tem angústia. Gente, eles são seres humanos como nós. Eles sofrem sim, eles têm aflições sim, eles têm batalhas sim. Nós devemos orar pelos nossos pastores, pelos nossos profetas, devemos ali estarmos em comunhão. Se você é intercessor, se você é intercessora, comece a ter essa vida de oração pelo seu mentor espiritual. Seja obediente. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não fica com essa de que o povo brasileiro tem isso. Ah, eu vou dar o jeitinho brasileiro. Não, é o jeitinho de Deus que você tem que seguir. Ponto final. Ser obediente. Ter vida com Deus. Como que você quer receber o seu milagre se você não tem intimidade com Deus? Se você não tem uma vida de oração? Se você não tem uma vida de adoração a Ele? Se o tempo que você tem livre, às vezes, ao invés de você pegar a Bíblia, ler uma palavra, você vai ver uma coisa que não tem nada a ver.
Abandone aquilo que não é de Deus. Você já perdeu muito tempo nessa vida. Abandona aquilo que não é de Deus. Comece a se entregar mais. Nós devemos querer a profundidade em Deus, adorá-lo verdadeiramente. Porque, meus irmãos, eu já falei isso aqui outras vezes, adorar a Deus quando está tudo bom é muito fácil. Mas quando você está no meio da prova, quando você tem alguém ali no teu ouvido falando que você é doido, que você não sei o quê, e você começa a louvar dentro de casa, isso é você ter vida com Deus, isso é você amar Deus. Como diz a palavra do Senhor, adorar a Deus em amor e verdade. Porque às vezes ali dentro, mesmo a pessoa querendo humilhar você, você não quer nem saber. Você está ali adorando porque você sabe de onde Deus te tirou. Às vezes ali alguém que tem menos fé que você fala, não, mas vai acontecer, porque Deus me falou. E aí a pessoa ali fica só no natural, não, mas esse problema aqui, não sei o quê. E você fala, você vai lhe declarando a palavra, não, mas está em Hebreus 11. Que a fé é a certeza e a convicção daquilo que não se vê. Romanos 4, Deus cria, Deus torna real aquilo que não existe. E aí a pessoa que não está na mesma fé que você vai achar que você está enlouquecendo, vai achar que, enfim, que você está alucinando, que você está num ponto que você se perdeu, mas não é. É porque você está sendo obediente, é porque você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, amém? Então, se queremos encontrar as nossas respostas, devemos fazer isso. E aí Deus chegou a Daniel e ele falou. Ele falou com ele que a oração dele já havia sido ouvida. Em Daniel 12, dos versículos 1 ao 13, diz: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. Ele está falando aqui do arcanjo. Em que ele vem e ele passa com a espada dele. E ele dissipa toda a treva. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Olha aqui. Olha a resposta que Deus está trazendo para nós nesse dia de hoje. Todo aquele cujo nome está escrito no livro. Que livro é esse, Jéssica? O livro da vida. Você que já aceitou Jesus como seu único Salvador, você estará liberto. Ah, eu ainda não aceitei. Tá esperando o quê para fazer isso, meu filho? Tá esperando o quê? Jesus chegar e você ficar para trás? Decida caminhar com Ele. Decida caminhar com Ele. Para de ficar querendo procurar outra alternativa que não existe. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Está na hora de acordarmos. Quando Deus me trouxe essa palavra aqui, eu fiquei, meu Deus, o que temos visto aí nos dias de hoje é gente desesperado porque as coisas estão subindo, é gente desesperado porque a doença está deixando muitos enfermos. Estou querendo dizer que a gente não tem que se preocupar, não. Mas tem gente que fica doente só de ver notícia de tragédia. Tem gente que já acorda de manhã declarando a tragédia. Isso não é jeito de viver. Se você continuar fazendo isso, meu irmão, minha irmã, se você só ficar declarando palavra negativa, isso não é pra mim, eu acho que não é bem assim, eu acho que não vai acontecer, mas tá muito difícil, não dá. Se você ficar declarando isso, você não vai sair dessa zona de conforto que você se instalou. Você precisa se levantar daí. Aqueles que são sábios reluzirão com o brilho do céu. Aqui ele está falando aquele que tem a sabedoria do alto, aquele que decide ouvir a voz de Deus. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente vai buscar conhecimento do alto em diversos lugares. Mas devemos nos achar em um. Por isso que não é bom
Às vezes a gente fica pulando de igreja em igreja. Não estou querendo dizer aqui que a gente não possa, às vezes, fazer uma visita numa igreja de um amigo. Tudo bem. Mas você tem que ter um lugar onde você congrega, onde você ali cultua Deus, onde você tem ali a sua comunhão com Deus. Isso é importante para que a sua vida espiritual cresça, para que você aumente o seu conhecimento, mas não que você fique indo de um lado para o outro, que nem, desculpe o termo, que nem barata tonta, sem saber o que fazer. E aí Deus continua. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros, um na margem de cá do rio e o outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem essas coisas estupendas? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Meus irmãos, nós já estamos vendo aqui coisas se cumprirem. Não se enganem, o fim dos tempos está chegando. Jesus está voltando. Eu ouvi, mas não compreendi. A primeira vez que eu li essa palavra, eu fiquei igual a Daniel, eu não entendi nada. Eu não entendi o que era isso de fim dos tempos. Eu achava, como muitos pensavam, o mundo vai acabar, A gente via esses negócios aí do ano, não sei o quê. A gente pensava que era isso. Não. O fim dos tempos não é isso. O fim dos tempos é a volta de Jesus. E aqueles que estão com Ele vão caminhar com Ele. Aqueles que não estão, meus irmãos, a terra vai continuar aqui. A terra vai continuar aqui. Mas aqueles que não estão com Ele, o final deles vai ser trágico. Isso está na palavra. Por isso eu perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? E aí Jesus respondeu, Deus respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Ou seja, Deus está falando aqui que há pessoas que, infelizmente, não irão se render a Cristo. Vão achar que vão entregar a sua vida só às coisas da razão, da ciência. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim, os sábios, ele está falando aqui, aquele que busca, aquele que quer o mais de Deus, aquele que quer o entendimento da verdade. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário, for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Ou seja, Deus está falando aqui, feliz daqueles que esperarem. Meus irmãos, é difícil, nós sabemos, mas há situações que só nos resta esperar. Só nos resta esperar. Enquanto estivermos esperando, vamos continuar adorando a Deus e declarando o quão Ele é bom. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. O Senhor está dizendo aqui nesse dia hoje, você vai receber aquilo que você tanto pede. Escreve a visão. Escreva a visão e espere, porque a tua oração ela já foi ouvida. Talvez hoje você se encontre como Daniel, em que havia ali uma potestade que está bloqueando a tua bênção de chegar. Mas eu profetizo hoje sobre a tua vida, que Deus está enviando o anjo aí, onde você está, para que ele passe a espada em toda potestade que esteja bloqueando a tua bênção. E você verá aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Deixa essa reflexão aqui para vocês, meus irmãos. E vamos adorar, porque quem nos sustenta é o Senhor. E enquanto a bênção não veio,
Nós não vamos ficar parados, murmurando, prostrados, não. Nós vamos adorar. Vamos adorar ao Senhor, declarando que Ele me sustenta, que Ele nos sustenta e que o que nos resta é adorar. Quando esse furacão passar, o que será que vai sobrar de mim? Será que volto a sorrir? Se volto a cantar, o que será que vai ficar? Quando esse furacão passar, como será que vou reconstruir o que a guerra me tomou, o que o vento levou? Como será que vai ficar? Se tudo se abalou e eu fiquei, tem um porquê. Nem eu sei dizer como eu aqui cheguei. O céu está me sustentando